Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 2, que diz: Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: Um bordão. O Senhor deu a Moisés a ferramenta certa, naquele tempo, para que houvesse a manifestação do seu poder. Não é diferente hoje. O Senhor nos dá a ferramenta certa para cada situação. Uma ferramenta é um instrumento facilitador que nos ajuda a realizar determinadas atividades de forma mais produtiva. Com as mãos, não conseguiríamos pregar um prego em uma madeira, mas, com o martelo, uma ferramenta criada para essa finalidade, o fazemos, facilitando todo o trabalho. Com as mãos, não conseguiríamos derrubar uma árvore, mas, com um machado afiado, o fazemos, pois facilita esse trabalho. Na vida espiritual, essa verdade não é diferente. Existem muitas coisas que não conseguimos fazer sem as ferramentas espirituais dadas por Deus para o nosso manuseio e bom uso. Usando-as, podemos realizar os trabalhos dados por Deus de forma mais facilitada e eficaz. A questão é que precisamos conhecer essas ferramentas e aprender a manuseá-las em nosso dia a dia. Vamos visualizar essas ferramentas que são espirituais, mas, ao mesmo tempo, usadas no âmbito físico para estabelecer a ordem e a eficácia de nossas ações e comportamentos. A fé é uma ferramenta indispensável, pois ela é a exigência número 1 de Deus. O Senhor, por várias vezes, ensinou em Sua palavra que a ferramenta fé é indispensável para os seus servos. Observe que a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, nos ensina sobre essa ferramenta. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Por esse fato, precisamos aprender a manusear a fé. Jesus repreendeu várias vezes os seus discípulos por causa de sua falta de fé e por eles não usarem de forma eficaz. E uma delas está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículo 40, que diz: Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? A fé é uma ferramenta importante para mantermos nossa vida alinhada à vontade de Deus. Mas, se a ferramenta fé nos habilita a crermos no Senhor, a ferramenta Palavra de Deus nos habilita a fazermos a Sua vontade e influenciarmos as pessoas para o caminho. O salmista, que amava a Palavra de Deus, declarou a utilidade dessa ferramenta em sua vida no livro de Salmos, no capítulo 119, versículo 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra ainda fala que esta ferramenta é viva e eficaz. Ela é viva e poderosa e mais cortante do que qualquer espada afiada de dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Como descrito na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, definidamente precisamos saber, mas manuseá-la bem. De antemão, uma ferramenta importante, doravante as duas primeiras estabelecidas, é a oração. Orar é falar com Deus, relacionar-se com Ele. Uma pessoa que crê no Senhor, que não manuseia bem a oração, não está próximo dele. A oração é revelada na palavra de Deus como uma ferramenta indispensável na vida de todo aquele que crê. Jesus exemplificou o bom uso dessa ferramenta, incentivando que a usemos em todo tipo de situação. Veja alguns desses exemplos.
No Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 44, Jesus diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Já no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 41, ele orienta da seguinte maneira: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Já no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 13, no versículo 33, ele já faz um alerta: Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Jesus também orientou como orar, como descrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 5 e 6, que diz: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E diversas vezes vemos na palavra demonstrações do poder da oração. Antes de Pedro ser libertado da cadeia por um anjo, vemos escrito que havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Essa ferramenta tem poder e deve ser muito usada. Também existe uma ferramenta que faz toda a diferença: o jejum. Não é das mais utilizadas ultimamente, mas é importantíssima. Acredito pelo fato de não ser entendida como algo que possa ter algum efeito sobrenatural e visível. Temos muitas menções dela na palavra, sendo usada por servos de Deus. Antes de ser tentado pelo diabo, Jesus jejuou, como descrito no Evangelho segundo Mateus capítulo 4, versículo 2, que diz: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus também orientou que determinadas coisas no reino de Deus só podem ser bem realizadas se acompanhadas de jejum. Lembra? Mas esta casta de demônios não se expele senão por meio de oração e jejum. Assim, o jejum se mostra uma ferramenta muito importante para os servos de Deus que desejam servir a Ele plenamente e eficazmente. E sabemos que diante destas ferramentas já apresentadas, se não houver o entendimento da ferramenta amor, tudo será feito por interesse. Sem o amor, não conseguimos manusear ferramenta alguma. A melhor definição da ferramenta do amor que vejo está descrita na carta aos Colossenses capítulo 3, versículo 14, que diz: Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Manusear bem o amor é fundamental para que todas as outras ferramentas funcionem bem. É através do amor que buscamos a fé fervorosamente. É através dele que nos empenhamos na busca do conhecimento da palavra de Deus. É com o uso dele que oramos pelas mais diversas causas e dobramos nossos joelhos diante do Pai. É com o amor que conseguiremos ou que conseguimos dizer não ao nosso corpo egoísta e jejuamos diante dele, dizendo que o amamos mais que os alimentos. O amor faz todas as ferramentas ficarem amoladas, ou seja, afiadas e não enferrujarem. Quando falamos de ferramentas, faz-se necessário alertar que ferramentas precisam estar sempre afiadas para que possam funcionar eficazmente em nossa vida. E para isso, elas precisam estar sendo sempre manuseadas, amoladas e preparadas. Assim, manuseie as ferramentas dadas pelo Senhor frequentemente, para que quando precisar usá-las, elas e você estejam familiarizados. Coloque em prática cada ferramenta e edifique aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Use-as. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos
Graças te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Graças te damos por mais este dia. Consagramos tudo que temos, tudo que somos. Consagramos, Pai, este dia a ti, para que o Senhor cumpra e estabeleça o seu querer e a sua vontade, Pai. Permita que mais este dia, Senhor, a sua presença seja de uma forma, Pai, tremenda, poderosa, grandiosa e gloriosa em nossas vidas. Não deixe com que nada impeça a manifestação do seu poder e do seu sobrenatural. Pai, livra-nos de todo mal, livra-nos de toda tentação, livra-nos de todo tipo, Senhor querido, de situações que o inimigo tente, Pai, para poder, Senhor, paralisar aquilo que o Senhor entregou e aquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Desde já, seja quebrado todos os grilhões, algemas, amarras, todo tipo de impedimento, encantamento, todo tipo de engano lançado, Senhor querido, sobre a mente de cada um dos teus filhos e sobre as nossas mentes, Pai, em nome de Jesus, seja por terra, para que sobre este dia seja, Senhor, a revelação do seu poder e do seu sobrenatural. Muito obrigado, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor, pela Sua maravilhosa graça. Somos gratos a Ti, Senhor, por esses dias e principalmente por este dia que o Senhor assim nos levantou, nos deu a direção e assim caminhando estamos diante da Sua face e da Sua presença. Aperfeiçoe em nós todas estas ferramentas. Não deixe, Pai, com que nenhuma delas seja habilitada ou nós sejamos habilitados para usá-las, Pai. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos. Consagramos tudo que temos e que somos. Consagramos os nossos sentidos e consagramos tudo diante de ti, Pai. Muito obrigado. Assim oramos, agradecidos a ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe.